Pelo que oramos na primeira petição que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite, a nós e aos outros, a glorificá-lo em tudo aquilo que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Romanos 11:36, seja Deus, aliás, Salmos 67, 1-3, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. E Romanos 11:36, agora sim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele depois a glória eternamente. Amém. Muitos pais têm dificuldade de dar nomes aos filhos. É possível comprar livros contendo extensas listas de nomes para escolha. A dificuldade é que os nomes não parecem dizer muita coisa hoje em dia. Um é tão bom ou tão mal quanto o outro. Assim é difícil decidir qual usar, mas não era assim no período bíblico. Isso pelo fato de que os nomes eram descritivos. O primeiro homem chamado Adão, que significa homem ou humanidade, ser humano ou humanidade, porque foi o primeiro homem, a partir de quem todos nós viemos. Sua esposa foi chamada de Eva, que significa vida ou doadora da vida, porque foi a mãe de todos os seres humanos. Os nomes eram, em outras palavras, afirmações da verdade. Também por isso os nomes eram frequentemente mudados. Quando escolheu Abrão, Deus o rebatizou como Abraão, que significa pai de multidões, porque o destinou a ser o pai dos que creem. Após lutar com o anjo do Senhor, Jacó foi chamado de Israel, isto é, aquele que luta com Deus, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Na Bíblia, então, o nome é mais do que um mero rótulo. É uma descrição verdadeira. Ele nos revela algo acerca da pessoa que o recebe. Assim, o Catecismo fala de tudo aquilo em que Deus se dá a conhecer como algo equivalente ao seu nome. Quando o salmista diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, ele quer dizer que nas coisas que criou, Deus fez uma revelação verdadeira de si mesmo. Deus se fez conhecido por meio delas. Dele, diz a Bíblia, toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Essa é a razão porque Deus tem muitos nomes na Bíblia. Ele é, como disse Herman Bavinck, sol e luz, fonte e manancial, rocha e abrigo, espada e escudo, leão e águia, herói e guerreiro, artista e construtor, rei e juiz, lavrador e pastor, homem e pai, e daí por diante. E é somente à medida que aprendemos a entender a revelação completa dada por Deus na natureza e na Escritura que entendemos o seu nome. Vamos ilustrar com a figura 58.1, onde um personagem se põe em respeitoso silêncio perante a grande estátua de Abraham Lincoln. Por que ele age assim? Há uma boa razão, ele estudou a história dos Estados Unidos, ele aprendeu muito sobre esse homem. O nome em si não teria nenhum significado para uma criança que não conhece a história, mas tem um profundo significado para esse personagem. E assim é com aqueles que recebem o verdadeiro conhecimento de Deus em tudo aquilo em que Deus se dá a conhecer. Mas o que significa santificar o nome de Deus? Até aqui temos pensado no nome de Deus a partir do nosso ponto de vista. Temos pensado nele como uma revelação para nós. Agora devemos pensar ou tentar pensar sobre o que o nome de Deus significa para ele. Será útil lembrar do provérbio que diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mesmo o homem deveria estar mais preocupado com a honra do seu nome do que com uma grande riqueza. Digamos que um homem tem a reputação de ser honesto e é então tentado a fazer algo desonesto em troca de dinheiro. Ele deveria dizer, não, eu não faria nada que arruinasse o meu bom nome. E por mais raro que isso possa ser entre os homens, é algo assim, só que muito mais elevado quando pensamos a respeito do nome de Deus, pois Deus sempre busca honrar o seu grande nome. Quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome, o Pai imediatamente respondeu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus não pode negar a si mesmo. Então, quando oramos esta petição, não estamos pedindo a Deus que faça algo de uma forma que Ele não faria. Não, mas estamos, se fazemos essa petição com inteligência e sinceridade, começando a desejar aquilo que lhe é mais precioso. E é aqui que começamos a ver a diferença radical entre a verdadeira oração, feita de acordo com o padrão desta oração do Nosso Senhor, e a falsa. As pessoas às vezes reclamam
que oram a Deus e Deus não responde. Mas qual o elemento central em tais orações? O desejo de que Deus se adeque aos pedidos apresentados. Que outra razão poderia haver para se afirmar que Deus não respondeu? Que diferença se nota quando alguém aprende a verdadeiramente desejar, sobretudo mais, a honra e a glória do Senhor? Quando alguém pode dizer: Senhor, a tua honra vem primeiro e quero que fazas aquilo que trará honra ao teu nome e peço somente aquilo que coopere para este fim, que diferença isso faz? Esse é um dos grandes princípios que vemos constantemente nas grandes orações da Bíblia. Moisés orou para que Deus não destruísse Israel no deserto, por exemplo, muito embora eles merecessem a destruição. Mas qual a preocupação principal de Moisés? Não era Israel, mas a honra do nome de Deus entre as nações pagãs. Se Deus destruísse Israel, argumenta Moisés, então os egípcios e outros povos iriam pensar mal a respeito de Deus. Novamente Abraão ora pela cidade de Sodoma. Ele é ousado, pede repetidas vezes que Deus poupe a cidade em nome de alguns justos que ali estão. Mas qual a base desse pedido intrépido? A convicção de que Deus não pode praticar a injustiça de modo algum, pois isso desonraria o nome de Deus. Então, Abraão diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? É aqui que vemos o que geralmente há de tão errado em nossas orações. Oramos por um grande avivamento na igreja, por exemplo, mas não oramos pela reforma daquilo que na própria igreja desonra a Deus. Mas como podemos pedir que Deus abençoe a igreja enquanto o desonramos? Ou novamente oramos para que Deus abençoe a nossa nação, o Conselho da Paz, mas não oramos para que a nossa nação possa se humilhar e arrependida buscar a face de Deus. Ou seja, oramos por aquilo que queremos em vez de pedir aquilo que serve à honra do nome de Deus. Aqui vemos por que tantas orações são ineficazes, porque Deus irá santificar o seu nome a despeito do que queiramos. Ora, imagine que diferença teríamos na igreja e na nação se as pessoas orassem tendo essa primeira petição na oração. Foi isso o que fez diferença no período da reforma. Muitas orações vinham sendo oferecidas pelas pessoas nos mosteiros durante a Idade Média, pessoas desejando avivamento. Mas quando Lutero, Calvino e outros começaram a colocar o nome de Deus acima de tudo, até mesmo do Papa, chuvas de bênçãos cobriram as nações. Em nossa primeira lição, vimos que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, ou seja, a verdadeira vida cristã é centrada em Deus. Também aprendemos que o homem, por causa da queda, está centrado em si mesmo. Assim, é necessária uma mudança radical antes que ele, centrado em si, possa centrar-se em Deus novamente. Aqui vemos que isso é verdadeiro na oração exatamente como nos outros aspectos da vida. Por essa razão, o Catecismo enfatiza a realidade de que não somos, por natureza, aptos ou inclinados a santificar o grandioso nome de Deus. É somente quando Deus nos capacita a santificar o seu nome que podemos agir assim. Traduzindo em termos simples, então, a grande questão não é conseguir que Deus faça aquilo que queremos, mas ao invés disso, a grande questão é fazer com que o coração humano e rebelde se volte para Deus como seu fim principal. Davi Brainerd, missionário aos índios americanos no começo da história dos Estados Unidos, disse: meu céu é agradar a Deus e glorificá-lo e dar tudo a Ele, e estar totalmente dedicado à sua glória. Este é o céu que anseio, essa é a minha religião, e essa é a minha felicidade. E sempre foi, penso eu, desde quando possuo algo da religião verdadeira. E todos os que são aptos dessa religião me encontrarão no céu. Não vou para o céu para ser promovido, mas para honrar a Deus. Aquele que faz a primeira petição corretamente é alguém que enxergou a Deus no lugar que lhe é devido. Uma vez tendo visto este Deus verdadeiro, a partir daí não pode haver rivais. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Santificado seja o teu nome, ele dirá, desejando ardentemente que Deus capacite pecadores a entender como honrá-lo e disponha todas as coisas para a sua própria glória. Que Deus nos abençoe.